Bom dia, turma! Hoje a gente vai entrar no módulo 3, capítulo 7, triângulos e quadriláteros, tá? A primeira parte, né, na página 100, ela mostra os lados, vértices, os ângulos internos e ângulos externos de um triângulo. Mostra também que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser 180, é regra, tá? E mais abaixo tem um exemplo de como eu acho um dos ângulos que não tem valor, tá? Aí ele deu 3 ângulos. O I, que a gente não sabe qual é o valor dele, o 116 e o 32. Para a gente calcular, a gente tem que colocar todos os 3 ângulos somados igual a 180. Então, eu tenho que somar o I, que é o ângulo que eu não sei, mais 32, mais 116 igual a 180. Desculpa. A partir daí, eu coloco a letra, que é o ângulo que eu não sei, isolada. Depois, eu passo os outros números para o outro lado, trocando o sinal. Então, vai ficar 180 menos 148, que é 116 mais 32. E quando eu faço essa subtração, 180 menos 148, eu acho o valor do ângulo que eu não sabia, que é 32. Então, o ângulo que eu não sabia, que é o I, vale 32. Para eu saber se esse valor está correto, eu somo os ângulos que eu já tinha, né, que é o 116 e o 32, mais o ângulo que eu achei. Se der 180, quer dizer que a minha conta deu certo, tá? Após ter feito isso, ele mostra na página 101 a classificação dos triângulos, que eu posso classificar em relação aos lados e em relação aos ângulos internos. Em relação aos lados, eu tenho 3 tipos de triângulo: o equilátero, o isósceles e o escaleno. O equilátero é que tem os 3 lados iguais. O isósceles é que tem pelo menos 2 lados iguais. E o escaleno é que tem os 3 lados diferentes. Agora, em relação ao ângulo interno, eu tenho também 3 tipos. Eu tenho 3 tipos de ângulos, que é o agudo, o retângulo e o obtuso. Então, de acordo com isso, eu vou nomear os triângulos. O triângulo que tem o ângulo interno agudo chama triângulo acutângulo. É o triângulo que tem o ângulo interno menor que 90. O ângulo retângulo é o ângulo reto é o triângulo retângulo, que é o triângulo que tem um ângulo interno igual a 90 graus. E o triângulo obtusângulo é o que tem ângulo interno igual a um ângulo obtuso, ou seja, que é maior que 90 e menor do que 180. Visto isso, eu posso passar para a página 105, onde a gente vai ver os pontos notáveis de um triângulo. Os pontos notáveis são 4, tá? O primeiro é em relação à altura. Como que a gente faz para obter a altura do meu triângulo? Eu traço uma reta pegando do meu vértice até o outro lado. Então, eu pego uma reta e traço até o outro lado do A, depois eu pego do B, depois eu pego do C. Então, eu posso traçar 3 alturas no mesmo triângulo. Quando eu traço essas 3 alturas, eu tenho um ponto de encontro, que é onde todas essas retas se cruzam. Onde essas 3 retas se cruzam é o meu ortocentro. Então, quando eu traço a altura e eu tenho um ponto de encontro dessas retas, dessas alturas, eu acho o meu ortocentro. Na página 106, eu vou ver o meu ponto notável em relação à bissetriz. A gente já estudou que a bissetriz é o ângulo, a reta que divide o meu ângulo no meio. Então, se eu tenho um ângulo de 50 e eu traço uma bissetriz, eu divido o meu ângulo em 2. Então, cada lado vai ter 25 graus, certo? Então, quando eu tenho um desenho de um triângulo e ele marca um ângulo e eu traço uma reta nesse meio, ela é minha bissetriz. Ela, diferente da altura, ela tem a marcação do ângulo e cada ângulo dividido fica com um tracinho. Então, quando você vê o triângulo com a marcação do ângulo e esses 2 tracinhos, um de cada lado da divisão, eu já sei que é bissetriz. Da mesma forma da altura, eu posso traçar 3 bissetrizes, porque o triângulo tem 3 ângulos. Então, eu traço a bissetriz de cada ângulo
E quando essas bissetrizes se juntarem, ele vai ter um ponto de encontro que esse se chama incentro. Agora, na página 107, a gente vai ver a mediatriz. Esse quadro amarelo, ele só mostra como que a gente traça a mediatriz com o compasso. Mas o importante está na página 108, que a mediatriz é a reta perpendicular do ponto médio do lado. Então, eu pego um dos lados do triângulo e traço o meio dele certinho. Vou medir lá com a régua, vamos, por exemplo, deu 3 centímetros. Então, o meio é 1,5 ponto, né? 1,5 centímetro é o meio. Quando eu colocar esse pontinho do 1,5 centímetro, eu vou traçar uma reta. Essa reta é a minha mediatriz, que é a minha reta perpendicular ao ponto médio. Como nós temos 3 lados no triângulo, eu vou fazer isso 3 vezes, nos 3 lados. Quando essas mediatrizes se juntarem, elas vão ter um ponto em comum. Esse ponto em comum chama circuncentro. E por último, e não mais importante, na página 109, tem a minha mediana. A minha mediana é o segmento de reta que une um vértice do triângulo ao ponto médio do lado oposto. Então, ao contrário da mediatriz, que ela traça uma reta perpendicular ao ponto médio, a mediana, ela traça a reta certinha no meio. Ela pega da ponta do vértice e vai até o meio do lado que está de frente para esse vértice, tá? Então, não importa o tamanho do triângulo, ele vai ser totalmente pegado da reta, pegado do ponto A até o outro lado. Então, ele não vai ultrapassar, essa reta não ultrapassa o triângulo, tá? Que é um segmento. Como eu tenho 3 vértices, eu vou fazer isso 3 vezes, tá? 3 vezes dos 3 lados. Quando essas 3 medianas se juntarem, ela vai ter um ponto notável, né? Vai ter um ponto de encontro que vai se chamar baricentro. Então, recapitulando. O primeiro de todos é a altura e o ponto de encontro das alturas é o ortocentro. Depois a bissetriz, o ponto de encontro das bissetrizes é o incentro. Depois a mediatriz, o ponto de encontro das mediatrizes é o circuncentro. E por último é a mediana, o ponto de encontro da mediana é o baricentro. Por hoje é só, eu vou passar agora a atividade para vocês e segue o mesmo esquema. Dúvidas, mandem mensagem no comentário da atividade, ou se mesmo com minha explicação por lá você não conseguir entender, me chama, né, de novo, que eu vou fazer um vídeo chamada ao vivo para tirar a dúvida de vocês, tá bom? É isso, tenham um bom dia, boa aula.